Você conseguiu, você finalmente montou o PC dos seus sonhos e agora é só ligar e partir pro abraço, né? Não! Infelizmente muita coisa precisa ser feita, mas relaxa que nesse vídeo aqui você vai ver o melhor passo a passo sobre o assunto. Então vamos parar de enrolação e vamos embora logo pro conteúdo. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Veja só, eu tô aqui na BIOS dessa placa, o computador já está funcionando, tá aqui, Ryzen 5600G, 2 pentes de 8GB, 4000 MHz. Por que essas memórias estão aqui em 2400 MHz? Porque essas memórias, elas trabalham a 4000 MHz por meio de um negócio chamado XMP, que é um perfil feito para que essas memórias trabalhem a 4000 MHz, porque originalmente o Ryzen 5600G ele não trabalha nessa frequência, ele trabalha a 3200 MHz. Então, se eu quiser que ele trabalhe a 4000, eu vou ter que ativar um negócio chamado XMP. Toda a memória que você coloca, ela provavelmente, dependendo aí do seu produto, mas muito provavelmente, ela não vai trabalhar na frequência padrão de fábrica, por uma questão de compatibilidade, para assegurar que seu computador vai ligar e não vai ter nenhum problema. Na sua placa-mãe, ok? Lembrando, isso aqui é a BIOS de uma placa ASRock, porém, toda a placa, numa área chamada alguma coisa que tem a ver com tweak ou com overclock, geralmente as marcas chamam assim, porque são ajustes, né? E aí você vai ter uma coisinha chamada XMP, ok? Se eu apertar Enter aqui em Load XMP, veja que aí sim ele me mostra, ó, DDR4, 4000 e todos os ajustes para que essa memória trabalhe a 4000 MHz. Só assim, colocando esse perfil e apertando F10 para salvar esse ajuste, é que a minha memória vai trabalhar na frequência que eu comprei. Então aqui é só um exemplo, 4000, mas eu poderia estar falando de 3600, de 3200, ok? Outra coisa, não é garantido que minha memória vai trabalhar a 4000, ok? Depende, seu processador às vezes não vai aceitar, sua placa-mãe às vezes não vai aceitar, tá bom? Independente disso, você vai conseguir ajustar a memória para a frequência que você pagou fazendo isso aqui. Se não subir, então a gente vai precisar resetar a BIOS, que é um procedimento que se chama Clear CMOS, tá? Que é resetar a BIOS. Eu vou mostrar para você na tela alguns exemplos de como isso pode ser feito, mas lembrando, os lugares da placa-mãe também podem mudar de acordo com a marca e com o modelo que você está usando. Então é sempre importante que você consulte o manual da sua placa para saber onde é que fica essa função, tá bom? Porque isso não é padrão para todos os computadores. É um exemplo de um problema real que pegou aqui. Ele travou na BIOS agora. Ele trava, ele congela, ele não abre o Windows. E aqui como é que a gente resolve esse problema? É simples, zerando a BIOS. Então, basicamente, o que tu faz? Tem uma chave aqui. Cada placa-mãe tem um lugar chamado Clear CMOS. E ó, vocês estão vendo aqui, ó, Clear CMOS. Vem aqui com a chave e encosto. Pronto. Então aí, ó. Esperei que ele reiniciar. Agora eu vou conseguir entrar na BIOS e ele não vai mais travar. Aí, uma pausa rápida aqui, mas fala sério, cara. Só por essa dica eu já mereço o seu like, a sua inscrição, né? Então deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal e bora voltar porque ainda falta muita coisa. Então aqui a gente vai entender quais são os processos que você vai ter antes de instalar o sistema operacional. A primeira notícia que eu considero que é uma notícia ruim é que tu vai precisar de um computador funcionando para fazer isso. Por quê? Porque, por razões óbvias, tu precisa de uma máquina funcionando para fazer o download da imagem, tu vai precisar de um pendrive de pelo menos 8 GB para que você faça esse processo aqui. Então, se você tem qualquer outra máquina na sua casa, com uma porta USB disponível, e você tem um pendrive de pelo menos 8 GB, tu vai seguir esse processo aqui que eu estou ensinando nessa aula aqui para criar o disco de boot, tá bom? Isso aqui é a primeira coisa que a gente vai ver. Para isso, muito simples, tu vai abrir aqui o navegador e digitar Windows 10 Download. E vai aparecer esse primeiro site aqui para você, direto da Microsoft, tá? Veja que aqui existe uma coisa chamada ferramenta, né? Na verdade, isso aqui é uma ferramenta que se chama Media Creation Tool, que é uma ferramenta de criação de mídia da própria Microsoft. Você vai clicar em baixar, deixa eu baixar aqui para a área de trabalho, e vai deixar ela baixar. Beleza. Neste processo aqui, já é importante que nessa etapa, especificamente, você já tenha o pendrive plugado aí no seu computador, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguns preparativos, que é basicamente baixar ali, verificar a imagem, enfim, ele está fazendo aqui uma análise que não vai durar muito tempo. Daí você vai ter essas duas opções.
atualizar esse computador e criar mídia de instalação. Para o que a gente está fazendo aqui, a gente vai criar uma mídia de instalação, porque a ideia não é a gente atualizar o computador que você está mexendo, é você instalar do zero num computador que você acabou de montar, né? Então você vai clicar aqui na segunda opção, avança, pode desmarcar isso aqui se você achar necessário, porque às vezes, dependendo da máquina que você estiver utilizando, você pode estar, por exemplo, fazendo esse processo aqui do Windows em inglês. Se você deixar isso aqui marcado, ele vai marcar aqui como inglês, né? E aí talvez você não queira, você queira instalar em português. Então você desmarca, marca aqui em português ou em inglês, caso você queira outra língua. Edição vai estar Windows 10 e arquiteturas sempre 64 bits. 32 bits só vale a pena para máquinas muito antigas com até 4 GB de RAM. Computadores com essa limitação, porque 32 bits tem essa limitação de até 4 GB de RAM, então se você tem mais do que isso, essa opção não vira para você, não é o ideal para você, tá bom? Então você deixa assim e avança. E daí a gente vai ter essas duas opções. Ou você instala pelo pendrive, que é o que eu estou sugerindo aqui, ou se você tiver, por alguma razão, quiser instalar isso num DVD, ou quiser gravar no pendrive de um outro formato, você pode salvar em arquivo ISO. Aqui pra gente, a gente vai fazer unidade flash USB, que é o nosso pendrive. E aqui a gente tem as unidades. Eu tenho duas unidades externas aqui. Uma é um HD externo que eu utilizo e outra é o meu pendrive. O meu pendrive é essa unidade ESD USB. Esse aqui é o meu pendrive, tá? Então, se você colocou o pendrive agora, neste exato momento, para você não ter que iniciar o processo tudo de novo, é só você clicar aqui em atualizar e ele vai te mostrar esse pendrive aqui. Se não estiver mostrando, tem alguma coisa errada, tá? É para ele mostrar. E lembre-se, não vai escolher a unidade errada. É lógico que ele não está me mostrando as unidades internas aqui, ele só está me mostrando realmente o meu pendrive e meu SSD externo. Se você tiver alguma outra unidade, você escolhe aqui, avança. E aqui o processo basicamente é esse, é esperar, porque assim que ele terminar de baixar essa ISO, ele já vai criar esse pendrive. Esse pendrive já vai ficar pronto para você. Bom, tá aqui, ele acabou de fazer a instalação da ISO dentro do pendrive e a nossa unidade flash USB já está pronta. Agora passando para a parte da instalação, existe também um botão no seu teclado para sua placa-mãe, que é o botão de menu de seleção de boot. E o que é isso? Pense o seguinte, quando você liga o computador e você fica ali apertando o delete, ele entra na BIOS, é uma coisa que você já viu. Existe um botão, no meu caso aqui, é o F12. Então se eu ligo a máquina e fico apertando F12, abre um menu para mim, e eu tenho que estar com o meu pendrive, com o meu sistema operacional espetado ali no USB, e esse menu vai me mostrar justamente o meu pendrive com o meu Windows, para que eu possa iniciar o sistema pelo pendrive. Aí sim eu vou conseguir instalar esse Windows, tá? Lembram que eu baixei a versão em português, né? Então ele tá me dando aqui, versão português, tá bom? Formato e data de hora, português Brasil. Método de entrada, eu não vou colocar ABNT, porque meu teclado não é padrão ABNT, o meu teclado é padrão Estados Unidos, mas aqui nessa tela você escolhe o padrão do teu teclado, ok? O teu teclado. E aí você vai clicar aqui em avançar, instalar agora. Beleza, então aqui, ó, se você não tem chave, se você ainda não comprou a chave do seu Windows, não tem problema. Você pode instalar ele, porque o que vai acontecer é que você vai ter 30 dias para ativar. Se você não ativar, ele vai ficar te enchendo o saco lá com aquelas mensagens que aparecem aqui no canto da tela. Vocês vão clicar aqui, não tenho a chave do produto, ele vai deixar você avançar. Na hora de escolher a versão, eu vou falar a real para vocês. Sistema operacional. Eu sei que todo mundo gosta de instalar o Pro, mas eu vou falar que para vocês e para mim não tem diferença, mas ele tem muito recurso assim que você não usa. Eu particularmente recomendo instalar o Home, ele não tem tanta tranqueira inútil pra gente, não tô falando que são tranqueiras inúteis, tranqueiras inúteis pra gente, o Home tem menos, o Home ele tem só o que a gente precisa, tá? Então eu recomendo instalar o Home. Agora você vai escolher aqui teu disco, né? Teu disco vai estar novinho, sem nada instalado. Você simplesmente escolhe ele aqui e aí você clica aqui em novo, dá um aplicar, clique em OK e logo em seguida você vai clicar aqui do lado em avançar. E aí ele vai fazer esse processo agora de instalação do computador. Beleza, ele acabou, tá? Então vamos deixar aqui minha máquina reiniciar e ele vai entrar no meu sistema recém-instalado. Nesse primeiro boot de sistema recém-instalado, ele vai começar a instalar os drivers da minha máquina, tá bom? Ele vai começar a instalar
a placa de som, driver genérico, driver de teclado, USB, qualquer outra coisa. Então beleza, aqui ele já iniciou, vocês vão escolher a região, e eu tô falando para prestar atenção aqui, porque se você escolher a região errada aqui, tu vai ficar com o horário tudo bagunçado, né? Ele vai se basear na time zone, né? No relógio mundial aí da zona que você está clicando. Então aqui você vai deixar Brasil, vai clicar em sim. O meu teclado eu vou colocar inglês, Estados Unidos International, que é o padrão do meu teclado. Pular. Tu vai clicar aqui em criar conta. Só que aqui, na verdade, eu acho que esse procedimento ele não vai ser útil para todo mundo. Aqui é o seguinte, ele vai criar uma conta Microsoft para você, caso você não tenha, tá? Por que é importante às vezes você ter? Porque ele deixa sincronizado o teu Outlook, o teu Office, esse tipo de coisa. Você consegue, por exemplo, ter lá o OneDrive, você vai ter já sincronizado. Eu não gosto, eu prefiro ter conta offline, tá? Então eu vou ver aqui de colocar uma conta offline. Colocar aqui 1, 2, 3, 4. E aí que tá. Ele não achou, você viu que ele passou, tipo, não encontrou a conta Microsoft com aquele nome e com aquela senha, certo? Então beleza, agora eu vou colocar aqui uma conta offline. Aqui então o que você vai fazer? Coloca aqui teu nome, não clica aqui é se você quiser a conta online. Pessoal, leia essas coisas, mas é só aquelas coisas de ads que eles vão te mandar, se baseando na sua localização, se baseando nos seus interesses. Se você não quiser enviar dado, não envia, tá? Isso aqui sim, se você não tiver esse negócio aqui, escrita a tinta e digitação, tela touch, sei lá, essas coisas aqui, desmarca. Tá lá, ó, essas bobagens, né? Tem experiências personalizadas com dados de diagnóstico, beleza? Enfim, não interessa. ID de anúncio. Sabe quando você entra num site, você estava procurando um tênis, e aí você saiu do site, e aí no outro dia você está procurando outra coisa e te aparece anúncio de tênis, é isso aqui, tá? Basicamente, ó, tá pronto o meu sistema, ele está instalado já. Ok? Está instalado, deixa eu ver como é que está aqui a questão dos drivers. Está tudo instalado. E aqui esse sistema, ele não está ativado. Tá? Só que ele ainda não vai ficar me forçando nada. Por quê? Porque eu acabei de instalar. Eu acho que dá uns 30 dias antes disso, ele vai começar a te informar, você precisa ativar o seu Windows, senão você não vai conseguir fazer a atualização, por exemplo, de sistema. Você não consegue entrar lá no Windows Update e fazer a atualização. Depois que isso acontecer, você vai clicar aqui, ó. Então vamos supor, você quer ativar o seu Windows, você clica ali onde eu falei, alterar a chave do produto, põe a chave aqui, avança e ele vai ativar seu Windows e pronto. Problemão resolvido. Você agora já instalou seu sistema operacional, você já deu aí seu primeiro boot, sua máquina já está funcionando, mas ela ainda não está pronta para ser utilizada da melhor maneira, né? Porque eu imagino que você é um gamer e você quer ter o melhor desempenho para o seu PC. Coisas que você vai precisar fazer então, antes de qualquer coisa, antes de jogar, antes de instalar seus jogos, é justamente instalar os drivers. E quando eu falo drivers, eu estou me referindo a drivers de vídeo e, em alguns casos, drivers de chipset. Primeira coisa, né, o vídeo vai ser sempre essencial. Chipset, nem tanto, depende. Sugestão que eu te dou é, depois que você vier aqui, por exemplo, e colocar AMD Drivers, pode colocar assim no Google, clicar aqui no primeiro site, e você vai ter aqui a caixa de seleção, onde você vai ter que escolher aqui se você quer driver de vídeo. Então tá aqui, ó, Graphics, RX 6000, supondo que sua placa seja uma 6600 XT, RX 6600, 6600 XT, enviar, escolhe a versão do seu sistema operacional, Windows 11, Windows 10, Windows 7, baixa e instala. Tá? Eu não tenho placa aqui AMD para instalar para você, mas não precisa se esquentar, você vai instalar, rodar, isso aí você com certeza sabe fazer, avança, instala, enfim, né? E se você tem uma placa da NVIDIA, em vez de você escrever AMD Drivers, você vai escrever NVIDIA Drivers. E aí no NVIDIA Drivers, você vai ter aqui o primeiro site, que é o site oficial da NVIDIA,
que funciona da mesma forma que o site da AMD. Tu vai escolher aqui tua placa, GeForce RTX, sei lá, 2070, Windows 11, né? Qualquer um que seja, enfim. Aqui no tipo de download você tem sempre duas opções, no caso da NVIDIA. Se a sua máquina é uma máquina voltada para games, instala sempre o driver Game Ready, porque ele fica mais atualizado para jogos mais novos, muito mais rápido. Mas, se você é um cara, por exemplo, que teu foco não está em jogos, mas está em edição de vídeo, está em softwares profissionais, instala o driver Studio, porque da mesma forma que o Game Ready ele é otimizado para games, o Studio ele é otimizado para softwares. Não quer dizer que você não consegue jogar. Você vai conseguir ter uma performance provavelmente muito próxima, inclusive, um do outro ali. Mas como eu falei, o Game Ready, ele sai um jogo novo, a NVIDIA ela vai lá e pum, faz um driver novo para aquele jogo específico. Um AAA, né? Um jogo mais popular assim e tal. Ela já sai com um driver otimizado para esses games, né? E também o driver Studio, quando você tem ali, você mexe com Adobe ou com CAD ou qualquer outra coisa, você tem um driver otimizado para isso. Então, pega a sua prioridade e escolhe o driver baseando-se nisso. Daí você procura, baixa e instala, tá bom? Processo padrãozão. E existe aqui também o driver de chipset, que é no mesmo site, mas você vai clicar ao invés de gráficos, você vai clicar em chipset. Supondo que você tenha, por exemplo, um Ryzen 5600, você vai ter aí um M4, escolhe o teu chipset, seja um B550, um B450, um X570, você escolhe o teu chipset, clica em enviar, escolhe o teu sistema operacional, download e instala, tá? O chipset ele é tão importante assim? Não! O que eu recomendo você olhar quando você instala o sistema operacional é isso aqui, ó. Você vem aqui no menu iniciar, aperta o botão direito do mouse, gerenciador de dispositivos e essa tela vai te aparecer aqui. Quando está faltando, por exemplo, um driver do USB, quando está faltando um driver de algum controlador RAID ou qualquer outra coisa na sua máquina, isso vai aparecer aqui. Então vai aparecer uma caixinha aberta dessa assim, qualquer uma, com uma exclamação amarela. Aí você vai falar, caramba, deixa eu ver aqui minha placa de vídeo. Você vem em placa de vídeo, ó, legal, tá instalada, porque você já instalou, você baixou, instalou. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, tá aqui, tá bom. Aí você tem aqui no meio de, sei lá, cara, sistema, você tem alguma coisa aqui aleatória, qualquer um desses aqui com uma exclamação. Geralmente você instalar o driver de chipset resolve essa exclamação, é alguma coisa que o Windows não achou, por qualquer razão que seja, ou ele deu um bug lá no update, ele não conseguiu encontrar, ou é uma versão mais antiga do Windows que você colocou por alguma razão, ele também não achou. Enfim, quando você instala o chipset, ele faz essa atualização e resolve esse problema para ti. Então é mais para isso. E depois, ao fim de tudo, você vem aqui em gerenciador de dispositivos, reinicia a tua máquina, né, depois que você fez essas instalações, e verifica aqui se tem alguma coisa faltando. Se você, de repente, pensar, mas como é que eu atualizo um chipset de driver da Intel? Eu vou te dar um conselho. O site da Intel é muito confuso. Você achar um chipset ali para baixar é extremamente confuso. No meu caso, eu posso ver aqui, ó, B560 Aorus Elite. Clico aqui no site da minha placa-mãe. Então vamos lá. E eu clico aqui em suporte. Daí eu escolho lá, Windows 10. Eu tenho aqui driver de chipset, ó, atualizado, ó, relativamente atualizado. Ó, chipset Intel Inf, né? 16 de maio de 2022. É a versão mais recente que eu tenho. Se essa versão for mais nova que a do Windows, ótimo. Se essa versão for mais velha do que a do Windows, ele provavelmente nem deixa eu instalar. Ele fala que a versão que eu tenho na minha máquina é mais recente e ele pergunta se eu quero instalar mesmo assim. Daí você coloca que não, porque o Windows achou uma versão mais recente, né? Mas tudo isso que a gente está falando aqui é realmente pro caso de você vir aqui e tá alguma exclamação. Se não tiver, nem esquenta muito. Eu acho que driver de áudio até vale a pena você instalar. Você vem aqui e você procura aqui áudio, o Realtek e tal, porque às vezes o driver do Windows é um driver mais antigo, sem o painel de controle, e às vezes o próprio driver que você baixa ali no site, ele tem um painel de controle para você configurar os canais, para você colocar um equalizador, alguma coisa assim, que talvez a versão do Windows, ele sempre vai reconhecer, mas talvez a versão do Windows não seja mais recente. Mas aí a gente está falando de downloads opcionais, né? Bom, pessoal, então esse foi o passo a passo que você precisa para, assim que você montar o seu computador, você seguir e finalmente você ter esse computador funcionando da melhor maneira possível. E todos esses tutoriais que você acabou de ver fazem parte do PC Brabo, que é a minha consultoria mais curso de informática em parceria com o Sábio
Coelho, onde você vai aprender não só isso que você viu aqui, como também várias outras coisas, como montar seu computador, escolher as melhores peças sem risco de gargalo, identificar um computador fake, resolver problemas, enfim, coisa pra caramba. Se você tiver mais interesse em saber tudo que isso cobre e também ver a opinião de outras pessoas que já fazem parte do PC Brabo, é só clicar no link que eu vou deixar no comentário fixado, beleza? E lembrando que a consultoria que faz parte do PC Brabo garante pra você o melhor preço dos componentes, sem essa de link de afiliado. Vão ser os melhores preços do dia dentro do orçamento que você falar pra gente que você gastar. Então, se você, por exemplo, falar que você quer um computador de 4 mil, a gente vai pesquisar pra você um computador com as melhores peças em lojas nacionais, todas com nota fiscal e garantia, lojas que inclusive você já conhece, e garantindo que naquele momento que a gente tá te passando orçamento é o melhor preço, porque a gente pesquisa de fato pra você. Então, o que eu posso garantir pra você é isso. Vai ser o melhor computador que o seu dinheiro, aquele que você definiu, puder comprar. E já aproveitando, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, e se você tem alguma sugestão para próximos conteúdos, ou se você tem algum feedback sobre esse vídeo que você acabou de ver, também deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer eu responder você, beleza? Eu respondo todos os comentários, não se esqueçam, então é só deixar o teu comentário aqui. Tamo junto, até o próximo, fui!